um dos furacões mais poderosos de todos os tempos, Eu nunca tinha visto nada igual. chega em terra em 1989. Olha a velocidade do vento. O furacão Hugo gera caos em terra. Na época, foi o furacão mais caro dos Estados Unidos. Enquanto está no ar, Não consigo baixar a asa esquerda. A mãe natureza pegou meu avião. Não force. a tempestade está destruindo um avião de pesquisas do governo. Já estava aguentando demais. Estamos perdendo o 3. Eu não acredito. O 13 está em chamas. Mais potência. O piloto perdeu o controle da aeronave. É só o que vai dar. Começamos a mergulhar. Precisa mais. Achei que ia morrer. Esta é uma história real, baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. O mundo acompanha o furacão Hugo cruzando o Atlântico. É um ciclone enorme, de mais de 600 quilômetros de largura. A tempestade se aproxima do Caribe e ameaça aterrissar em menos de 2 dias. Em dezenas de ilhas e ao longo da costa americana, as pessoas correm para sair do caminho do Hugo. Você está preparado? Mas acima do oceano, uma equipe de caçadores de furacões está fazendo o oposto. 90? Aqui mostra 95. Eles estão indo direto para o olho do furacão. Quando você se aproxima de um furacão pela primeira vez, sempre fica ansioso, pensando como vai ser. Toda tempestade é diferente, tem uma personalidade diferente e pode ser bem ruim. And a lot of times they can be pretty mean. – 40 minutos. Aproveite o sol enquanto dá. Entendido, aproveitando o sol. O NOAA 42 é um avião de pesquisas da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional. Tínhamos a nata de cientistas de furacões a bordo, alguns dos mais experientes do mundo. Ao entrar na tempestade, os cientistas a bordo podem medir a velocidade do vento, temperatura e pressão, dados valiosos para ajudar a prever o caminho do Hugo e salvar vidas. Jeffrey Masters é o diretor de voo do NOAA 42. Minha tarefa é levar o avião para o olho. Então digo ao piloto para virar a 10 graus à esquerda ou mudar sua rota. Jerry, vamos seguir 070 até chegar mais perto. Eu dava comandos ao piloto e estudava os ventos para ter certeza de estar indo para o olho. Virando para 070. Valeu, Jeff. Quem está nos controles é Jerry McKim. Piloto da Marinha por 20 anos, ele já pilotou em 4 furacões doidos. As pessoas acham que somos doidos por entrarmos em furacões, mas nenhum de nós quer morrer. Não queremos nos ferir. É o nosso trabalho. O que acha da velocidade? Vamos entrar direto. Continue a 250 nós. O comandante do voo é Lowell Genslinger, um dos mais experientes pilotos de furacão do mundo. Era a minha 13ª temporada. Essa penetração foi a de número 249. Desde que os voos de reconhecimento de furacões começaram na década de 40, 2 tripulações norte-americanas foram perdidas. 70 pessoas mortas. É preciso ser alguém que se arrisca por aí. Nem todos querem fazer isso. A equipe do NOAA decolou de Barbados num turbohélice Orion P3. Ele tem o poder para penetrar a pior das tempestades. É um avião resistente. Tem asas curtas e 4 motores enormes. É muito poderoso, parece um tanque. Ele aguenta turbulência e tudo mais e continua funcionando. É um bom avião. Os P3 são laboratórios voadores e têm mais de 10 milhões de dólares em equipamentos climáticos. Conseguem a melhor imagem do clima que se pode obter no ar.
A 45 minutos da tempestade, o NOAA 42 está voando a menos de 1.000 metros de altitude. O cientista Frank Marks monitora o seu radar enquanto se prepara para a missão. Estávamos voando e temos uma boa perspectiva de radar. O olho estava bem óbvio e estávamos concentrados no chamado experimento de energia do furacão. O objetivo era estudar a interação da tempestade com o oceano e, para isso, é preciso voar bem baixo sobre o mar. A missão requer que o avião desça a apenas 450 metros acima da água antes de entrar na tempestade. 30 minutos atrás do NOAA 42, um C-130 da reserva da Força Aérea também se dirige para a tempestade. Vire à esquerda na rota Hugo, direção 066. Será difícil de não ver. Robert Katz é o navegador. Nos disseram que era um furacão enorme. Isso sempre é enervante e emocionante ao mesmo tempo. Os aviões trabalharão juntos dentro da tempestade para obter uma imagem mais completa da força do Hugo para poderem medir o seu perigo quando aterrissar. Se mantivermos essa direção, deverá ser uma reta. Fomos a primeira aeronave a entrar na tempestade. E isso sempre é perigoso, porque o único jeito de saber a força de um furacão é entrar nele. No Centro Nacional de Furacões, em Miami, Miles Lawrence também está de olho no Hugo. Ele precisa saber qual tipo de alerta emitir para aqueles que moram no caminho da tempestade. Eu estava ocupado no Centro de Furacões, fazendo o levantamento de dados nos mapas, inserindo no computador e tentando fazer uma previsão. Os furacões estão entre as forças mais destrutivas da natureza, causando bilhões de dólares em danos. Desde 1983, eles tomam uma média de 47 vidas por ano. Você pode olhar para a imagem do satélite e ver que tem alguma coisa acontecendo. Sabíamos disso, mas seria tão forte? Nós não sabíamos, não de olhar para a foto do satélite. Temos de ficar de olho neste. Vamos entrar, olhar e ir para casa. Esse é o plano. Enquanto voam, o NOAA 42 transmitirá feixes de dados do clima para o Centro de Furacões. Existe um link de dados com um satélite. A cada 30 segundos, ele tira uma foto do que estamos vendo nos instrumentos para que possam ver o progresso da tempestade. Eles se preparam para a descida. Droga! Um instrumento crucial falha. O radar da barriga pifou. Aqui, olha o painel. A equipe conta com 2 radares de bordo para ajudar a guiar o voo pela tempestade. E o mais importante falhou. Jeff, estamos na direção certa? Sem o radar na parte de baixo da fuselagem, a tripulação voa parcialmente às cegas. Aguarde, Lowe, o radar da barriga pifou. Tem um radar no nariz. É um radar de banda C, como o radar da barriga, mas não tão potente quanto ele. Vou subir. O do nariz não era de longo alcance e não dava para ver a parede do olho com ele. Estou tentando resolver. Vou falar com o chefe, ok? Gente, eu sinto muito. Dá para arrumar? Acho que sim. Quero dizer, dá. Que bom. Temos técnicos e engenheiros a bordo. Eles mexem e têm de reiniciar, ou seja o que for. A missão está em risco. É ciência importante, bem cara, e você não quer estragar isso não seguindo o plano. Até entrarem, nenhum membro da tripulação saberá a ferocidade da tempestade. Mas imagens de satélite prevêem ventos de até 200 km por hora, que nenhum voo comercial enfrentaria. Sabíamos que seria um furacão acima da categoria 3. E para a tripulação, isso é sempre um voo bem agitado. É assim que chamamos. Os furacões são graduados de 1 a 5.
Categoria 3 significa ventos entre 178 e 208 km por hora. Ele pode destruir trailers e causar inundações. O radar da barriga estava pifado há 20 minutos e voamos em círculos por esse tempo, esperando que consertassem. E não íamos esperar mais. Havia um limite de combustível para a missão. Legal, ótimo. Hugo, é bom tê-lo de volta. Os reparos estão completos a bordo. Lowell, o radar está bom. Eu sabia que você conseguiria. Sem mais desculpas, vamos entrar lá. Jeffrey rapidamente avalia a situação dos ventos. A força da tempestade aumentou. Observei os números nos painéis, os ventos aumentavam e pensei, isso não é bom. É bem mais forte do que um furacão de categoria 3. Em solo, meteorologistas também veem sinais de que os ventos do Hugo estão ganhando força. Que força vai ter? Vai chegar a 5? Os ventos vão chegar a 240 ou vão parar em 210? Eu não fazia ideia. Ele vai causar dano se aterrissar. Quando chega perto do furacão Hugo, a tripulação do NOAA 42 se prepara para sua missão. Alguém tem alguma objeção? Eu não. Nem eu. Lá vamos nós. Eles planejam voar pela tempestade a 450 metros acima do mar. Num furacão, os ventos são mais fortes no nível mais baixo, chamada limítrofe planetária. Então, nessa altitude, está no nível em que os ventos estão mais fortes. São 450 metros. 1.200 metros. A baixa altitude é um lugar ideal para estudar a tempestade. Mantenha firme. Mas também é um lugar perigoso para se voar. 900. Quanto mais baixo na tempestade, mais violenta ela é. A 6.000 metros, ainda forte e violenta. Mas nem tão forte ou violenta quanto a 300 ou 500 metros. Você não tem uma grande margem de erro a 450 metros no furacão. Você encontra ventos descendentes que podem fazer você descer a 500 metros ou 300 metros. E o piloto não pode fazer nada. Lowell, estamos derivando. O radar ajuda Jeffrey a guiar o avião através do vento. Vamos mais 10 graus para a esquerda. Entendido. 10 graus à esquerda. Rota 080. Virando para 080. Agora. Depois que o avião entra no furacão a 450 metros, o C-130 da Força Aérea o acompanhará a uma altitude bem maior, cerca de 1.000 metros. Eles nos precederam em 30 ou 45 minutos. NOAA 42, aqui é TIL 57. Confirme que a sua altitude pela parede será de 450 metros. Mantemos contato com os aviões da NOAA para coordenar as nossas localizações. TIL 57, aqui é NOAA 42. Vamos descer a 450 metros. Entendido, NOAA 42. Senhoras e senhores, apertem os cintos e recolham as bandejas. Condição 1. Condição 1 é um alerta para a equipe prender o cinto e preparar-se para grande turbulência. Levará 20 minutos para passar pela parede externa do furacão, com ventos ficando cada vez mais fortes até eles chegarem à calmaria do olho do furacão. Eu estava ansioso quando nos aproximamos do Hugo. Era um furacão muito poderoso. O NOAA 42 penetra os limites da tempestade. Longos braços espiralados compostos por tempestades. Será bem agitado. Na hora fica escuro e você começa a ouvir o som da chuva na fuselagem.
As janelas são atingidas pela chuva e dá para ver a ponta da asa ir para cima e para baixo, mas não dá para enxergar longe. Você está dentro de um casulo. Nossa! Foi violento. Estávamos sendo sacudidos até antes de entrar na parede do olho. Não a ponto de perder o controle, mas era muita turbulência. Lowell se une a Jerry nos controles. 2 contra 1. Agora é justo. Os controles são conectados de modo que quando um cara vira à esquerda, o outro cara já está junto. Então é um esforço combinado para manter as asas niveladas e tomar cuidado com a inclinação. Não se vê nada. Você não tem a referência do solo nem do céu. Está voando por instrumentos dentro do avião. Olhando para os horizontes artificiais, os medidores de velocidade, de altura, qualquer ferramenta que tiver na cabine que vai orientar você. Os ventos fortes empurram o avião de lado. Para vencer o vento e voar reto pela tempestade, os pilotos devem manter o avião virado para a esquerda, num ângulo agudo. Os ventos estão no sentido anti-horário quando entramos na parede do olho. Vem da esquerda. Eu preciso apontar o nariz do avião para o vento me manter na rota. É uma hora intensa na cabine. Estamos a pelo menos 45 graus de lado, ou voando a 45 graus fora do nosso centro. Você tem de esquecer para onde está apontando o avião. Só pensar na rota. Estamos saindo da rota. Precisa ir 5 graus para a esquerda. Entendido. 5 graus para a esquerda. 5 graus à esquerda. Com calma, não passe. Era uma chuva pesada. O vento não parava de aumentar. Apesar da turbulência, a equipe continua a coletar dados para a missão. Esperávamos um furacão forte. Então, por que não seguir o plano? No Centro Nacional de Furacões, cientistas recebem um feixe de dados dos aviões. Olha a velocidade do vento. Ele revela um aumento nos ventos e queda de pressão dentro do Hugo. Um sinal garantido de que a tempestade está piorando. Essa tempestade vai piorar. Nós estávamos pensando em categoria 2 ou categoria 3 e agora era quase categoria 5. A bordo do NOAA 42, Jeffrey Masters chega à mesma conclusão. Espero estar enganado. Espero mesmo. Só houve um furacão categoria 5 na história tão para o leste assim. E eu nunca estive num furacão tão forte e numa altitude tão baixa. Um furacão é classificado como categoria 5 se tem ventos de 252 km por hora ou mais. Quando aterrissa, pode arrancar prédios de suas fundações. Voar em segurança através de um deles é o maior teste de um piloto. Eu quero descer. Mas Jerry sabe que voltar não é uma opção. Não fazemos retornos. Quando decidimos, entramos. Em ventos cruzados tão fortes, tentar fazer uma curva pode mandar o avião para a água. Precisei apontar o nariz mais para a esquerda, porque os ventos ficavam cada vez mais fortes. Deixe o avião descobrir onde quer estar. Estou tentando, mas ele não sabe o que quer. De repente, o avião começa a virar perigosamente para a direita. Eu nunca tinha passado por nada assim. O som era altíssimo e vibrava muito. O avião todo tremia. Achei que seria nosso fim. Estou tentando mexer o leme, mas eu não consigo. Não consigo baixar a asa esquerda. Não force. Olhei para o Lowell e ele fazia a mesma coisa. A turbulência repentina espalha equipamentos pesados pela cabine. Nosso bote salva-vidas de 100 quilos se soltou. Aguentem aí, gente. Facas e garfos da cozinha estavam voando. Era uma situação muito perigosa. Estávamos no ângulo descendente
E no segundo seguinte, a luz de alerta do motor número 3 acendeu. Estamos perdendo o 3. Eu não acredito. O número 3 está pegando fogo. Lembro que era a sensação de estar numa batalha e levar tiros. Você pode morrer. Opções? Não muito. Com o motor em chamas, eles perdem altitude rápido. Saía do escapamento, as chamas se estendiam muito. Precisamos desligá-lo. E se não desligarem o motor rápido, as chamas podem envolver o avião inteiro. Alavanca de desligamento de emergência. Puxar a alavanca priva o motor de combustível e extingue as chamas. Mas a perda de um motor os deixou num ângulo perigoso e eles ainda estão perdendo altitude. Mais potência. A velocidade do ar aumentava porque estávamos descendo e o avião estava à potência máxima. Estava complicado. Mais potência. É só o que vamos ter. Estamos no limite. Não basta. O piloto perdeu o controle da aeronave. Começamos a mergulhar na direção do oceano. De repente, bam! Passamos pela parede. Graças a Deus. Nunca estive tão feliz por ver o interior de um furacão. O avião escapou por pouco, emergindo na segurança relativa do olho do furacão. Houve um grande suspiro de alívio. Estamos no olho, e agora? No olho, o ar está parado. Precisamos subir. É? Mas o avião precisa desesperadamente de altitude. Eles estão a menos de 300 metros acima do oceano. Não dava para descer porque as ondas tinham mais de 18 metros. E quem quer descer nisso? Ficamos imaginando como sairíamos dali. O único jeito de sair da tempestade é voltar através dela. Mas com só 3 motores funcionando, voltar à parede do olho a uma altitude tão baixa seria suicídio. Caçadores de furacões nunca haviam passado por algo assim antes e sobrevivido. Vamos subir para 1.800. A única esperança deles é sair do olho a uma altitude maior, onde os ventos não são tão fortes. Mas com um motor pifado e pesado com combustível, o avião luta para subir. Achei que havia uma chance em 3 de que não conseguiríamos. Mas há outro problema. O olho do furacão tem menos de 20 quilômetros de diâmetro. Se não começarem a virar, voarão direto para a turbulência de novo. Tínhamos de tomar uma decisão imediata de como virar para ficar no olho. Se atingíssemos o olho de novo, já era. O avião inicia uma série de espirais lentas dentro do olho. Mas o movimento da tempestade significa que eles precisam de correções de curso constantes. Precisa ir 2 pontos para o noroeste. É? Pode deixar. Bela pilotagem. Um furacão como esse sacode. Ele não vai em linha reta. Toda vez que fazíamos um círculo, ele se movia. Você acha que um furacão vai se mover numa só direção, que vai reto, mas ele sacode. Todos estão inteiros? Quase. Você olha em volta e vê um estádio gigante. Vê as nuvens girando devagar e tem uma marcha sinistra de nuvens à sua volta. E agora? Esperamos a cavalaria? Por mim, ótimo. A estratégia ganha tempo para eles pensarem no que fazer a seguir. A única coisa é que não sabíamos como o avião estava em termos de problemas estruturais. E não havia o que fazer em relação a isso. Eles também não sabem se Hugo vai piorar. Se os ventos na parede do olho continuarem aumentando, o NOAA 42 pode ficar preso sem ter como sair. Quando o furacão passa por seu ciclo de intensificação rápida inicial, como o Hugo, às vezes ele pode concentrar seus ventos numa área muito pequena em torno do olho. A única esperança deles é o avião da Força Aérea que ainda se aproxima da tempestade. NOAA 42, aqui é TIL 57. Temos uma emergência, perdemos o motor.
A primeira coisa que o NOAA 42 nos disse é que tinha uma emergência e haviam perdido um motor. E houve um silêncio no nosso avião. E eu me lembro de olhar para os pilotos. Eles olharam para nós e todos pensaram, ah, não. O C-130 da reserva da Força Aérea voa na direção do furacão Hugo. NOAA 42, estamos a caminho. A sua tripulação está respondendo a um pedido de ajuda dos colegas abaixo deles. Não havia muito o que fazer. Éramos 2 aviões separados e não dava para fazer nada tipo James Bond e tirá-los um a um. Estávamos preocupados com a segurança deles. Enquanto isso, no olho da tempestade, o comandante vê outro problema potencialmente mortífero. Espero que não seja muito apegado ao motor número 4. Você está brincando. Lidamos com uma emergência e agora temos outra. Uma faixa de borracha está dependurada na frente de um dos motores que sobrou. A capa de degelo foi projetada para manter a hélice livre de gelo. Ela se soltou e pode ser sugada pela entrada de ar do motor, pondo a tripulação num perigo ainda maior. Aquele motor ficaria superaquecido e teríamos de desligá-lo, e isso teria sido desastroso. Se perderem 2 motores do mesmo lado, não haverá como voltar pela tempestade. Passar pela parede do olho com 2 motores teria sido impossível. Uma vez que o C-130 entre no olho, pode voar perto o suficiente para a tripulação avaliar os danos. Tio 57, precisamos de um favor. Não sabemos se podemos subir o bastante com 3 motores. Poderiam descer até nós? Entendido, NOAA 42, iniciando a descida. Eles pareciam bem calmos, mas eu estava alarmado. E sei que a nossa tripulação também. Mas eles tentaram ser os mais casuais possível. A tripulação enfrenta uma decisão crítica. Estamos pesados demais para subir. Quer ejetar combustível? Ejetar combustível pode facilitar a ascensão. Mas se ejetarem demais, não conseguirão voltar a Barbados, a mais de 500 quilômetros de distância. Acho que podemos ejetar 7.000 quilos. Mas não poderemos desviar do caminho de casa. Preparem-se para ejetar combustível. Desliguem todos os equipamentos. Vamos ficar no breu. Certo? Tudo. Os equipamentos eletrônicos podem provocar uma explosão. Quando você ejeta combustível, ele sai por cima da asa. Se alguém estiver falando no rádio ou algum outro emissor soltar faíscas, pode haver um incêndio. Interruptor de ejeção. Lá vai. There goes. Ejetamos por 10 ou 15 minutos e nos livramos de todo o combustível possível. O NOAA 42 decolou com combustível suficiente para um voo de 9 horas. Depois de ejetar 7.000 quilos de combustível, os tanques estarão vazios em 4 horas. Os motores ainda tinham a mesma potência. E eu só havia perdido peso e agora as minhas asas estão com a quantidade de sustentação que pode me levar mais para o alto. Vamos, sua lata velha. Acima deles, o avião da Força Aérea entra no olho da tempestade. Aguarde, NOAA 42. Vamos entrar em posição agora. Para se encontrarem dentro do furacão, o NOAA 42 precisa subir, enquanto o avião da Força Aérea desce. As 2 tripulações precisam coordenar a velocidade do vento e o ângulo para não se chocar contra a traiçoeira parede do olho do Hugo. É mais do que perigoso. NOAA 42, estamos vendo você. Os pilotos nunca se arriscariam a fazer isso se não houvesse vidas em perigo. Coordenamos as nossas posições e, quando nos vimos, tudo foi feito visualmente. Sem movimentos bruscos, estão bem em cima. Nós nos aproximamos e ficamos a cerca de 300 metros do outro avião. Um só erro de cálculo e os 2 colidiriam. A passagem que o piloto do Tio 57 fez com o piloto do NOAA 42 no olho de um furacão categoria 5, com um olho que diminuía para apenas 16 quilômetros de diâmetro, foi um dos maiores feitos da aviação. Tentamos ver se faltavam painéis. Isso seria uma preocupação, porque se um painel estivesse solto,
ou se soltasse do avião, poderia ser apanhado por uma hélice. Isso teria sido grave. Eles também tiveram um incêndio no motor. Então, queriam que víssemos se ainda havia algum sinal visível de fogo. Mas não vimos nada. No A42, parece que ainda está inteiro, fora a capa de degelo. Eles olharam e disseram que não viram danos. Momentos depois, mais boas notícias. Eu não acredito. A capa de degelo sumiu. É a melhor notícia do dia. A capa de degelo caiu sem danificar o motor. Foi um grande alívio ver que a coisa tinha sumido mesmo. Tio 57, precisamos de outro favor. Não podemos ficar aqui. Combustível logo será um problema. Pode nos ajudar a encontrar uma saída? Entendido, veremos o que podemos fazer. Pedimos a eles, gentilmente, para entrarem e saírem pelo olho do Hugo em vários lugares para achar uma saída para nós. E dentro do nosso limite de altitude, que era 1.800 metros. Eles nos pediram uma saída da tempestade. Como tripulação, nos reunimos e decidimos continuar com as penetrações na tempestade. Perguntamos ao NOAA se podiam ficar mais um tempo no olho e foi o que fizeram. A bordo do NOAA 42, só resta esperar. Precisamos sair daqui. E torcer para o combustível não acabar? Já temos notícias? No A42, acho que temos algo para vocês. O avião da Força Aérea encontrou um possível ponto de saída. Tente o quadrante nordeste. Foi o que determinamos que seria a melhor direção para eles. Seria melhor com a menor turbulência. Entendido. Quadrante nordeste. Nos veremos na base. Torça para estarem certos. A tripulação se prepara para uma segunda viagem perigosa pela parede de um furacão categoria 5. As coisas que não podíamos prender, jogamos no banheiro e fechamos a porta. Achamos que ficariam lá só batendo. A coisa mais perigosa era a turbulência de passar pela parede do olho de novo. O NOAA 42 tentará sair de uma tempestade a 1.800 metros de altitude. Eles esperam que os ventos ali sejam menos destrutivos. Condição 1. Àquela altura não tínhamos muita escolha. Restava pouco combustível. O piloto disse, vamos lá, condição 1. Prendam os cintos, vamos sair do olho. Não tínhamos certeza de que não haveria uma pane e cairíamos no Atlântico. Teríamos de passar pela chuva e pelas partes externas do furacão. Estávamos preocupados com o voo de volta. Podíamos não conseguir. A tripulação da Força Aérea escolheu bem o ponto de saída. Há menos turbulência nessa altitude. Isso é muito melhor. Após uma jornada tensa de 20 minutos pela tempestade que quase a matou, a tripulação finalmente escapa das garras poderosas do Hugo. O sol estava brilhando acima de nós e eu disse, aleluia, louvem o Senhor, nós vamos para casa. Meu Deus. Que dia. Na minha opinião, foi perto demais. Tio 57. Estamos fora e... Acho que lhe devemos uma. Após a experiência apavorante, Jerry McKim e Lowell Genslinger levam o seu avião e todos a bordo em segurança para Barbados. Acho que foi só em casa que a ficha caiu sobre o que passamos. Agora cabe ao piloto da NOAA e oficial de segurança, Terry Leyden, investigar por que uma equipe de caçadores de furacões habilidosos quase foi morta trabalhando. Há muito risco e pode se repetir se você não descobrir o que houve. A primeira coisa é desmontar o motor.
Entre 17 e 22 de setembro, Hugo devasta St. Croix. E depois arrasa Charleston, na Carolina do Sul. A tempestade causa mais de 9 bilhões de dólares em danos e tira 49 vidas. Mas mais poderiam ter morrido não fosse o trabalho dos caçadores de furacões que ajudaram a soar o alarme, prevendo exatamente o caminho do Hugo. Condição 1. O NOAA 42 voou em segurança por dezenas de outros furacões. Muito bem, vamos lá. Os investigadores precisam saber por que essa missão foi tão problemática. Eles começam com um exame minucioso do motor que pegou fogo. Chamamos uma equipe de engenharia e de manutenção da Marinha da Estação Naval Aérea de Jacksonville. Deixa eu ver de novo. Esses caras conseguem desmontar um avião, montar de novo e analisar cada aspecto dele. Está meio turbulento. Eles suspeitam que a turbulência forte danificou o motor. Mas eles não sabem o motivo. Eu quero descer. Dados dos sensores da cabine revelam a severidade da turbulência. Aquela cabine sustentou muita força G. O medidor de força G usa sensores para detectar o movimento da aeronave e calcular o estresse a que está sendo submetido. Não consigo baixar a asa esquerda. Não force. As forças G estão entre as mais potentes registradas em qualquer furacão e muito além do que o avião foi projetado para suportar. O P3 suporta até 3,5 GS positivos e 1 G negativo. O medidor de GS registrou estresses de 5,8 GS positivos e 3,7 GS negativos. Mas a questão permanece. A turbulência violenta causou o incêndio do motor? Os investigadores descobrem uma resposta inesperada. Não teve nada a ver com a tempestade. A turbulência não foi um fator no incêndio. Eles determinaram que a unidade de controle de combustível foi o problema. Um sensor quebrado não conseguiu regular adequadamente a quantidade de combustível fluindo para o motor. Registros da Marinha revelam que o mesmo problema foi relatado em outros aviões. E a Marinha tem um histórico desse tipo de problema. Quando o sensor falhou, injetou combustível demais no motor, fazendo com que pegasse fogo. Estamos perdendo o 3. Eu não acredito. Foi só uma coincidência infeliz que a falha tenha acontecido neste voo. Pode ter acontecido na decolagem, caminho do furacão. Precisa desligá-lo. Vai. Pode ter acontecido a qualquer hora. O incrível é que aconteceu na pior hora possível. Alavanca de desligamento de emergência. Embora a tempestade não tenha causado um incêndio no motor, causou danos ao avião. Espero que não seja muito apegado ao motor 4. É brincadeira? A capa de degelo solta ameaçou desligar o segundo motor, o que resultaria num desastre certo. Poderia ser apanhado pela hélice e desligaria o motor 4. Mas tivemos sorte, não aconteceu. Eles imaginam por que o Hugo continha uma turbulência tão forte. Quando a equipe estuda os dados científicos do voo, encontra a resposta. Não é à toa que tivemos problemas. Os ventos violentos que sacudiram o avião deles foram causados por um fenômeno climático incomum que nunca foi visto antes. A parede do olho da tempestade estava pontilhada de áreas semelhantes a tornados, chamadas mesovórtices, onde a velocidade dos ventos chegou a 320 km por hora. O NOAA 42 teve a infelicidade de voar diretamente para um deles. Os investigadores ainda têm uma pergunta importante sobre o futuro dos voos de pesquisa de furacões. Quando a próxima grande tempestade se formar, lá vamos nós. Como eles podem manter os caçadores de furacões mais seguros quando voam para dentro do olho de uma tempestade?
Investigadores entrevistam cada membro da tripulação dos caçadores de furacões. Já voamos a 450 metros antes, sem problemas. Não estávamos pensando no que poderia acontecer. Estávamos tomando decisões baseados em experiências passadas, em conhecimentos passados, não esperando o inesperado. Não tivemos tempo para analisar a tempestade antes do radar pifar. Droga. O radar da barriga pifou. O sistema de radar quebrado deixou-os com menos tempo para avaliar a tempestade e tornou uma situação estressante ainda pior. Olhando para trás, o diretor de voo, Jeffrey Masters, acha que a missão poderia ter sido mais segura. Condição 1. Não deveria estar voando tão baixo com tanto combustível. Estamos pesados demais para subir. Quer esgotar combustível? Quando inicia uma missão, tem uma grande carga de combustível e isso é mais estresse nas asas. Acho que podemos ejetar 7.000 quilos. Faz sentido entrar em grande altitude e então cumprir a missão numa altitude menor depois, com menos combustível. Entramos, damos uma olhada e vamos para casa. Esse é o plano. Fizeram o possível para apoiar a missão científica. Fazer o trabalho de baixa altitude antes. Todos estariam descansados e terminaríamos tudo no início do voo. Firme agora. Mas às vezes é preciso mais discernimento. E acho que isso teria ajudado muito nesse caso. Depois desse incidente, a NOAA fez uma série de mudanças para manter os caçadores de furacões mais seguros. O primeiro avião a entrar na tempestade agora entra a não menos de 1.500 metros, onde as correntes de ar ascendentes e descendentes são bem menos violentas. É uma ótima recomendação de segurança. Depois que descobre como é uma tempestade, você pode entrar e fazer todas as pesquisas complicadas. E descer com o avião, obter os números de que precisa, fazer os cálculos e tudo, e garantir a sua segurança. Lowell, o radar funciona. Eles também garantem que as tripulações sempre revisem a estratégia da missão antes de entrar numa tempestade. Já me perguntaram muitas vezes por que continuamos entrando em furacões. Faz isso há 32 anos, por que precisa continuar? E eu digo, porque toda vez que vou lá, vejo algo diferente, aprendo algo novo. Meteorologistas esperam que as descobertas feitas pelo NOAA 42 ajudem a melhorar as previsões de furacões e a salvar vidas. Custa milhões e milhões de dólares para evacuar 1,5 quilômetros da costa. Se reduzíssemos a costa a 1,5 quilômetros, isso seria mágico, não é? Mas nós tivemos que evacuar uma faixa de 16 quilômetros, confiando que éramos bons nisso. Acho que isso é uma meta. O NOAA 42 foi reparado e ainda voou para dentro de mais 30 furacões, sem outro incidente grave. O Hugo foi um daqueles furacões inesquecíveis do ponto de vista de tripulação. Em toda a minha carreira, já penetrei em cerca de 200 furacões. Não me lembro de todos, mas me lembro do Hugo. Mais potência! Sempre penso que estava lá por um motivo. Estava lá para fazer o meu trabalho. Vai! Acho que fizemos um trabalho fantástico pilotando o avião. Bela pilotagem. E todos no avião trabalharam bem. Aguentem aí, rapazes. Estávamos no lugar errado, na hora errada e numa parte ruim do oceano. E temos sorte de estarmos vivos. Aleluia!